Olá, meus amados, nós estamos aqui mais uma vez neste programa, o programa Minuto da Palavra, para compartilhar a Palavra de Deus, para compartilhar principalmente algo que Deus tem falado esses dias ao meu coração, do qual tem me feito meditar, do qual tem me feito pensar a respeito do que realmente o nosso Salvador Jesus Cristo viveu, o que realmente Ele recebeu sobre a vida dele naquela cruz. Bom, o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto que está lá no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, a carta do qual o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. E diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém. Eu, como pastor, tenho me relacionado com algumas pessoas. E essas pessoas então dizem assim para mim: pastor, eu tenho um problema. Estou aqui porque tenho um problema. Pastor, na minha casa existem alguns problemas. Meu pai tem um problema com álcool. Minha mãe tem dificuldade com isso, tem dificuldade de entender, de se relacionar, briga muito com meu pai. Meu irmão tem vícios com drogas. E tantos outros problemas que a gente enfrenta diariamente no contexto pastoral, de um líder religioso, de alguém que instrui as pessoas através da religião, da Bíblia Sagrada, no nosso caso. Bom, e aí então eu digo para essas pessoas: filho, você não tem um problema, você tem um pecado. A sua família não tem um problema, ela tem um pecado. As pessoas gostam muito de, nos dias de hoje, chamar pecados de problemas. E a grande verdade é que nós temos que primeiro reconhecer o nosso pecado, para que a justificação de Cristo na cruz comece a fazer valer sobre as nossas vidas. E aí eu explico para essas pessoas assim: o seu problema, o seu pecado, isso que está afligindo a sua casa, não é algo que vem dos dias de hoje, mas é algo que nasceu lá na desobediência de Adão, quando ele come daquele fruto, desobedece a Deus e se separa de Deus e é expulso então da presença de Deus, do contexto do qual Deus tinha colocado a sua criação para que pudesse desfrutar do melhor. E aí nós temos então que entender que, através então do pecado que habita em nós, não somos capazes de maneira alguma de viver de maneira santa, de maneira que faça, e como o próprio Paulo diz, através da lei, que ela possa então ser cumprida para que a gente justifique a nós mesmos diante da santidade de Deus. E aí então a gente precisa entender o que Jesus viveu naquela cruz, por que Ele foi entregue totalmente naquela cruz. E quando perguntado para qualquer pessoa, as pessoas dizem assim: mas Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mas eu quero dizer para vocês que é muito pouco nós pensarmos desta forma, porque Ele não somente foi entregue pelos nossos pecados, Ele foi entregue pelo pecado de uma geração, ou da humanidade, de gerações em gerações. E aí então, Ele recebe sobre Ele a culpa, a ira, tudo aquilo que era para mim e para você. Ele recebe naquele momento tudo aquilo que Deus tinha, porque nós servimos a um Deus justo. Apesar das pessoas dizerem que Deus, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e coisas assim que são faladas, mas a gente precisa entender que se tem algo que nos afasta de Deus, é o pecado. A palavra diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados têm nos afastado de Deus, da relação com Deus.
Mas Jesus Cristo, ele veio justamente fazer isso. Ele se propiciou, ele tomou posse dos nossos pecados. Foi sobre ele. Então a ira que era para nós veio sobre a vida dele. E vindo então sobre a vida de Cristo. Nós estamos então com toda a restauração, a redenção. Nós voltamos a ter a oportunidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. Já que somos então justificados, não por nós. E o versículo 26 diz aqui, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. Um Deus justo cumpriu a sua justiça, mas não sobre nós, mas sobre o seu próprio Filho, entregue naquela cruz, vivendo a sua ira, para justificar cada um de nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer que nós somos, sim, justificados em Cristo. Que nada que eu e você possa fazer de bom nos justifica diante de Deus. Pelo contrário, somente o fato de crermos em Jesus, vivermos então a partir desta fé genuína e verdadeira, os mandatos de Cristo, o caminhar com Cristo, viver então o batismo, viver então o compartilhar da ceia do Senhor, viver então a pregação das boas novas, do Evangelho por onde nós andarmos, compartilhando esta verdade e essa salvação que hoje está em nós. E que com certeza através de nós, pelo mandato de Cristo, para que a gente fosse, pregasse o Evangelho, batizasse, transformasse e ensinasse essas pessoas, para que elas possam ser salvas, transformadas, renovadas, lavadas, curadas pelo sangue do Cordeiro naquela cruz. Que nós possamos verdadeiramente entender o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, recebendo toda a ira que era para nós sobre a vida dele. E naquele momento, nos justificando, quando temos a fé verdadeira e genuína, para seguir esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, esse Deus que se entregou por cada um de nós. Este foi mais um programa Minuto da Palavra.